Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência, por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Começamos o segundo e último bloco do nosso 11º encontro Luz da Vida, dedicado ao tema das indulgências, uma das verdades esquecidas dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. No primeiro bloco, com São Paulo VI, nós refletimos o mistério da comunhão dos santos, que, longe de ficar comprometido pela triste realidade da morte, a morte que não nos distancia dos irmãos que se purificam no purgatório, nem dos santos que já estão no céu. E vice-versa. As almas do purgatório estão muito próximas a nós, na outra vida, sem dúvida alguma, mas não distantes teologicamente. Estão próximas. E aqueles que já estão no céu estão próximos também em oração por aqueles que se purificam no purgatório. Estão bem próximos de nós. Hebreus capítulo 12, de 1 a 3, cercados, como estamos, por uma tal nuvem de testemunhas. Desvencilhemo-nos do pecado, corramos ao certame que nos é proposto, tendo os nossos olhos fixos no autor e consumador de nossa fé, Cristo Jesus. Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Vamos agora desdobrar aquilo que afirmamos no primeiro bloco, com mais um parágrafo de São Paulo VI no seu livro Manual das Indulgências. Diz o Papa: por isso, entre os fiéis já admitidos na pátria celeste, os que expiam as faltas no purgatório e os que ainda peregrinam sobre a terra, existe certamente um laço de caridade e um amplo intercâmbio de todos os bens pelos quais, na expiação de todos os pecados do corpo místico em sua totalidade, é aplacada a justiça de Deus e também se inclina a misericórdia divina ao perdão, a fim de que os pecadores arrependidos sejam mais depressa conduzidos plenamente e gozar dos bens da família de Deus. Muito rico esse texto, e aqui é preciso fazer uma distinção. A Igreja de Cristo está na glória, igreja triunfante, já participa do triunfo. Essa igreja, os santos, não tem mais nada para expiar de penas temporais. Já estão na glória. Na glória não há nenhum vestígio de imperfeição. As penas temporais são uma imperfeição. Por isso, ainda que arrependidas, as pessoas que morrem sem ter expiado as penas temporais são purificadas no purgatório. Por isso ainda elas não entram no céu, porque têm essas imperfeições a serem purificadas. E quem as purifica? Os méritos de Cristo, o sangue de Cristo. Elas são abrasadas pelo amor de Cristo. São os méritos de Cristo, em última instância, que as purificam, os méritos do Senhor. Assim, o fogo que abrasa, que purifica as almas do purgatório, esse fogo é o amor de Cristo. São os méritos de Cristo. E os méritos de Cristo nós já vimos. Tanto atuam imediatamente numa pessoa aqui na Terra, ou numa alma do purgatório, ou nas almas do purgatório, como os méritos de Cristo também são aplicados em favor dessas pessoas de forma mediata. Por meio, mediata significa pela mediação. Os méritos de Cristo podem tocar uma pessoa ou uma alma imediatamente, porque Deus é Deus, porque Cristo é Deus, é todo-poderoso. Mas Ele quis conceder
as orações dos santos. Os santos da glória, que rezam sempre pelas almas do purgatório e por nós, e os santos que estão a caminho, que somos todos nós. Por isso, Jesus conferiu poderes às orações dos fiéis. Tiago, capítulo 5, de 14 em diante, a oração do justo tem grande poder. Mas, ô senhor bispo, nós aprendemos que quem tem poder é somente Deus. É claro. Em absoluto, só Deus tem poder. Mas o único que tem poder em absoluto concedeu às criaturas poderes. Isto é, rezem, que o meu poder chega aos outros por meio das orações de vocês. Isso não há nenhuma dificuldade. A oração do justo tem grande poder. As esmolas têm grande poder. O poder de apagar pecados. Tobias, capítulo 2 e capítulo 12. As esmolas têm um grande poder, o poder de expiar pecados. Fundamentalmente, é o poder de Cristo, os méritos de Cristo, por meio dessa ação. O poder de Cristo que apaga pecados de uma pessoa, tanto pode ser exercido imediatamente nessa pessoa, como pela mediação daqueles que rezam, daqueles que praticam a caridade, daqueles que se mortificam. Isso não é problema algum, não há qualquer contradição, isso não desmerece a única mediação de Cristo, isso não desmerece o caráter satisfatório, as satisfações que Cristo Jesus operou no Calvário. O problema, eu quero crer, é que textos da Escritura são tirados do contexto e conclusões absurdas. São tiradas de uma equivocada, não sei se motivada por ignorância ou por má fé, uma equivocada interpretação da doutrina da Igreja, não só sobre as indulgências, mas sobre qualquer doutrina, purgatório, a mediação dos santos, a comunhão dos santos, a Eucaristia, enfim. Mas estamos aqui para mostrar a fundamentação, a exatidão, a justeza da doutrina da Igreja, que é, antes de tudo, bíblica, e também da tradição da Igreja, sobre esse assunto tão fascinante. Por isso, aqui está a exatidão da afirmação da Igreja, que diz que, apesar da morte, para além dela e independente dela, estamos todos unidos. Temos méritos, não nosso em absoluto, mas méritos que Cristo Jesus concedeu a determinadas atitudes que nós realizamos. Em absoluto, a caridade que nós praticamos não é nossa. O que tens que não tenhas recebido, 1 Coríntios 4, 7. Mas no favor de Deus, Cristo Jesus concedeu a certas orações, a certas pessoas que fazem certas orações, o poder de conseguir muitos favores para você que reza e para os outros. Tiago 5, 14. A oração do justo tem grande poder. A oração do justo é escutada por Jesus. A oração do justo pode tudo. Foi Jesus quem disse, João 14, 14, tudo o que pedirdes em meu nome, eu vou-lo farei. Que coisa! Isso é promessa de Jesus. Quando Jesus diz, peça tudo em meu nome, e eu faço. Então você imagina que uma pessoa cujo ente querido faleceu na graça de Deus. Você presume que ela ainda está reparando as faltas no purgatório. Você dobra os seus joelhos, inclina a cabeça e diz, meu Deus, eu te peço, purifica a alma desta pessoa no purgatório. João 14, 14. Tudo o que pedirdes em meu nome, eu vou-lo farei. O pedido de quem está aqui na terra é atendido por Jesus, que abrasa com o seu amor, pelo seu merecimento, aquela alma. Jesus que acolhe a prece de quem aqui na terra reza por quem se purifica. Tudo o que pedirdes em meu nome, eu vou-lo farei. Isso é bíblico. E também quando nos dirigimos àqueles que estão rezando junto a Jesus, Santa Maria.
intercede junto a Jesus pela alma daquele irmão que se purifica no purgatório, e as orações dos santos sobem a Deus. Apocalipse 5 e 8. As orações que são acolhidas por Jesus como incenso, um perfume agradável. Estamos unidos, somos vasos intercomunicantes. E os santos, por sua vez, rezam por nós que estão aqui na terra. E a prática também do jejum, a prática da caridade. O jejum, a esmola e a oração que apagam uma multidão de pecados. A doutrina das indulgências é mais do que rica, é mais do que coesa, é mais do que cristológica e cristocêntrica. Ela é belíssima, ela é uma das evidências da bondade de Deus, da ternura, da compaixão de Deus, que concedeu a todos os membros da Igreja a graça de agir em favor dos outros, a graça de, para aqueles que estão na graça de Deus, rezar pela purificação das penas temporais dos arrependidos. Pois uma coisa é rezar pela conversão de quem ainda está no pecado. Isso é outro assunto, não estamos tratando disso agora. Nós estamos tratando de que um reza pelo que já se arrependeu, está na graça de Deus, está nesta vida ou se purificando na outra, pedindo a Deus para que Ele purifique das penas temporais aqueles que estão arrependidos ou morreram arrependidos. Essa é, em síntese, a doutrina das indulgências. Deus Todo-Poderoso que atribui a certas obras oração, jejum, esmola, ou seja, oração, mortificação e prática da caridade daqueles que estão na graça de Deus, para que por meio dessas obras os méritos de Cristo expiem, purifiquem as penas temporais dos pecados já perdoados quanto à culpa de quem peregrina nesta vida e de quem purifica-se no purgatório. Terminamos mais um encontro. Espero que, na minha fragilidade, as explicações tenham sido plausíveis, tenham sido claras, sem trair a fidelidade ao rigor teológico. Eu tenho me esforçado por transmitir numa linguagem quanto possível simples, em que consiste a doutrina das indulgências. Uma santa e abençoada semana. No próximo domingo, se Deus quiser, continuamos esse fascinante argumento pela 12ª vez. Até o próximo domingo, se Deus quiser.